Se você quer enriquecer, você precisa aprender a dominar essas 3 regras de riqueza. Olá, Vanilca Massari aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre as 3 regras de riquezas dos investidores. O Brasil, ele está cada vez mais investidor. Somente no ano de 2020 foi registrado um aumento de 80% no número de cadastros CPFs na B3 Bolsa de Valores de São Paulo. Isso representa um número bem expressivo. E ainda com a questão da pandemia, as pessoas estavam procurando novas formas de aprender a fazer com que o seu dinheiro se multiplicasse. E foi exatamente no ano de 2020 que também eu ingressei no mercado financeiro. Adquiri um curso de mercado financeiro, estava agora fazendo algumas operações de day trade, de swing trade, estava eu também fazendo algumas operações de longo prazo na bolsa de valores, no mercado de ações, e lá estava eu colocando o meu dinheiro em jogo. Mas acontece que eu tive uma experiência muito negativa por falta realmente de entender como funciona o mercado financeiro e toda a movimentação do mercado. Mas antes de mais nada, já que nós estamos falando de investir, por que você não investe no like aí? Invista no nosso conteúdo, porque nós vamos estar nos esforçando para trazer para você sempre um conteúdo de valor. Quais são essas 3 regras que eu tive que aprender duramente no mercado financeiro? Depois eu termino melhor essa história da minha experiência onde eu perdi dinheiro. A primeira regra dos investidores é: nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Uma das coisas que nós precisamos aprender é diversificar. Imagine que você tem lá 10 mil reais para investir. Então você tem que pensar em diversificar. Você não pode chegar e colocar os 10 mil em um único mercado. Você não pode pegar os seus 10 mil reais e começar a fazer operações de day trade ou swing trade lá no mini índice ou mini dólar. Então o que você tem que fazer? Aprender a separar, investir um pouco em dólar, investir um pouco em ações de longo prazo. Diversificar é a palavra de riqueza dos investidores que aprenderam a multiplicar o seu capital. A segunda regra dos investidores é que todo investimento envolve risco. Olha só, muitas pessoas querem enriquecer sem correr risco. Se você não quiser correr risco, então você tem que entrar no assalariado, ficar no assalariado, se aposentar no assalariado, porque lá você tem a tal da estabilidade que você procura. Mas a vida do investidor é uma vida de riscos. Logicamente que eu aprendi que existem algumas opções que nós corremos mais riscos e outras menos riscos. Quanto mais o resultado financeiro, maior o risco que você vai estar correndo. Então você precisa saber que o mundo de investimentos é um mundo de risco, porque não existe a tal da estabilidade que muita gente procura. Então, você está ouvindo sobre investimento e você não fez o investimento no nosso canal ainda. Então eu quero te pedir, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e também procure ativar as notificações, que sempre que tiver um novo conteúdo aqui, você vai ficar sabendo. Terceira regra de riqueza dos investidores: aprenda qual a diferença entre ativos e passivos. Eu aprendi com o Robert Kiyosaki que uma das formas de entender muito bem ativos e passivos é: ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Muitas pessoas falam assim: eu investi na compra de um carro. Não, isso não é um ativo, isso é um passivo, porque está tirando dinheiro do seu bolso. Olha, eu investi na minha casa própria. Não, isso não é um ativo. Casa própria não é um ativo, mas é um passivo, até porque você está morando nela e você não vai conseguir liquidez no momento que você precisar do dinheiro. Então você precisa aprender desde cedo. Como que eu fiz para entender e fazer essa separação? No final desse vídeo eu vou contar uma forma bem legal como que eu usei essa estratégia para separar os ativos dos passivos. Como eu estava dizendo, eu tive uma
péssima situação que me aconteceu. Eu comecei a aumentar a minha mão, eu estava ali com o meu home broker ligado e lá estava eu fazendo as minhas operações em mini índice e mini dólar. E naquele dia eu tive um prejuízo de R$ 2.500. Eu estava muito empolgado e quando eu entrei no mercado financeiro eu falava com a minha esposa, mas agora eu estava com aquele prejuízo daquele dia de R$ 2.500 e eu não sabia como eu falaria isso para minha esposa. Enfim, eu cheguei para ela e disse: amor, olha, hoje o negócio entornou o caldo, eu perdi R$ 2.500 no mercado financeiro. E aí eu entendo hoje que a representação que nós fazemos dos nossos resultados, tanto positivos como negativos, ela é muito importante. Então, para mim, eu não vejo como perca ou como conquista. O que eu vejo é resultado. O resultado pode ter sido bom ou o resultado pode ter sido ruim. A verdade é que mesmo com um resultado ruim, nós sempre estamos tendo algum tipo de aprendizado. Então, nesse dia que eu perdi os R$ 2.500, eu fiquei muito chateado, pensei em parar com aqueles investimentos e comecei a mudar as minhas estratégias, dei uma parada, mas logo eu retornei e eu entendi que eu estava aprendendo. Olha, existe uma dica que eu quero te passar agora, que são 3 palavras-chave: medo, ganância e impaciência fazem com que você perca dinheiro. Essas 3 coisas são cruciais na hora de você tomar uma decisão. A dica de como eu fiz para separar os ativos de passivos. Eu comecei a pensar no dinheiro como semente. Um dinheiro é semente que eu planto para que ele possa produzir fruto. Esse daí é o ativo. Então eu não posso comer a semente. Agora, existe o outro dinheiro que é o resultado dessa semente, que são os passivos. Ali é o dinheiro pão. Nós precisamos aprender. Existe o dinheiro semente e o dinheiro pão. O dinheiro semente é para que eu possa plantar. O dinheiro pão são os frutos dessa semente que eu posso realmente utilizar. Então, uma vez que você colocou o seu dinheiro nos ativos, jamais esse dinheiro deve sair dali, mas você deve utilizar sim o que? Os frutos daquele dinheiro. E aí, conta pra mim, deixa um comentário aqui se você já perdeu dinheiro no mercado financeiro ou se você já tem o seu CPF cadastrado na Bolsa de Valores. Deixa um comentário aí, eu quero saber se você já é um investidor, se você já está nessa jornada, se você gostaria que eu fizesse mais vídeos sobre o assunto. Deixa um comentário, eu quero conversar com você. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.